Sejam bem-vindos à edição especial de aquecimento da Semana Ganhe Mais, que vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar vocês como você pode ganhar do seu maior rival em 6 semanas. Tá? Se você ainda não se inscreveu, é só acessar o link na nossa bio do Instagram. Se você quiser, pode até acessar agora lá. É só colocar se cadastrar e daí você volta aqui, tá bom? E essa semana e a próxima eu vou fazer uma sequência de 10 lives de aquecimento, tá? Para a Semana Ganhe Mais. E o tema da live de hoje é: aprenda a ser um bom competidor no tênis. Tá? Esse é um tema bastante interessante, bastante importante, tá? Para vocês que querem evoluir no tênis, que querem ganhar mais partidas, que querem ganhar do maior rival. Então a live de hoje ela é voltada nesse tema, como ser um bom competidor no tênis. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, treinador de tênis. Tá? E para quem me conhece também, sou o Marcelo. Então o primeiro ponto é o que é competir bem. Isso a gente escuta o pessoal falando: esse jogador é um bom competidor, ou esse jogador não compete tão bem, ou esse jogador bate bem na bola, mas não compete tão bem. Então a primeira coisa importante é a gente entender o que é competir bem no tênis. Se a gente analisar no dicionário, competir ele está muito ligado à palavra a disputa, a disputar com o outro, a concorrer, a concorrência por um mesmo objetivo, lutar ao mesmo tempo. Então a gente pode analisar, a gente pode definir essa parte de competir bem como uma entrega física e mental dos jogadores, não só na hora do jogo, mas também em toda a sua preparação. Então, competir bem, ela está muito ligada a disputar, a saber disputar bem com o outro, a concorrer por um mesmo objetivo. Quando a gente pensa num jogo de tênis, são dois jogadores lutando pelo mesmo objetivo, que é vencer a partida. Então, isso é uma competição, é uma disputa entre duas pessoas com o mesmo objetivo. Tá? E muita gente confunde competir bem com vibrar ou gritar, ficar gritando vamos toda hora. E não necessariamente um jogador que grita muito, ele compete bem. Muito pelo contrário. Tá? Se a gente analisar os melhores competidores do mundo, talvez o melhor da história seja o Nadal. Acho que ele foi até eleito o melhor competidor de todos os esportes, se eu não me engano. E ele é um jogador que grita bastante, grita vamos durante o jogo inteiro. Às vezes no primeiro game ele já está gritando, mas é a maneira dele de competir. Tá? Mas não é isso que faz ele um bom competidor. Outros jogadores, como por exemplo o Federer, que jogava mais quieto um pouco, também era um excelente competidor. Então não é a questão de vibrar ou não vibrar que vai me tornar um bom competidor. E sim o meu esforço, a minha luta, tanto na minha preparação quanto a minha entrega física e mental durante as partidas. É isso que define um bom competidor. Tá? Então, se a gente analisar, por exemplo, outros jogadores, tem jogadores que jogam gritando um pouco mais, mas muitas vezes eles começam gritando vamos, e na hora que é mais importante das partidas, o jogador está nervoso e tá reclamando e xingando e jogando bolinha na tela e batendo a raquete no chão. E isso, então, mesmo vibrando, ele começa o jogo vibrando muito, mas quando chega ali num 3-3, 4-4, nas horas mais decisivas, esse jogador ele acaba perdendo um pouco mais a cabeça. Então isso não adianta nada, isso torna ele um mau competidor. Normalmente os melhores competidores, eles até reclamam, mas nas horas mais importantes eles conseguem competir melhor, a cabeça deles tá bem focada ali no que eles têm que fazer nessas horas mais importantes.
E se a gente pensar nos jogadores profissionais, todos os jogadores que a gente assiste na televisão ali, os top 100, todos são excelentes competidores. Muita gente pode achar, por exemplo, que o Fognini ou que o Kyrgios não são bons competidores, e isso não é verdade. Tá? Às vezes até naquele nível que eles jogam, tá? Eles mostram algumas fraquezas, às vezes mentais, mas se, por exemplo, se eu pegar qualquer um desses jogadores e colocar contra um jogador que é número 200, 300 do mundo, ele vai levar vantagem. É bem comum a gente ver jogadores top 100 que jogam alguns challengers e acabam ganhando os challengers. Eles não têm resultados tão bons no top 100, nos torneios ATP, mas quando eles abaixam o nível de torneios para os torneios challengers, eles acabam ganhando, como aconteceu muitas vezes, por exemplo, com o Tomás Bellucci, um pouco mais antigamente com o Marcos Daniel, agora o Thiago Monteiro. Então esses jogadores eles podem ser fortes mentalmente em determinado nível e não tão fortes mentalmente em outro nível, né? É muito fácil eu manter minha cabeça e competir bem, concentrado, quando tecnicamente eu sou muito melhor que o meu adversário, quando o jogo tá na palma da minha mão, está sob controle. Mas quando eu jogo um nível um pouco mais equilibrado, um pouco mais difícil, é mais difícil eu manter esse controle, mais difícil eu ser forte mentalmente. Então o nível de competição, esses jogadores que a gente assiste na televisão, eles realmente são ali os melhores competidores do mundo. Então quando a gente analisa, faz uma crítica a esses jogadores, a gente sempre tem que lembrar que eles estão jogando também contra um outro jogador que é top 100, né? Que também está entre os melhores do mundo. Então isso é importante a gente levar em consideração. E por que competir bem é importante? Porque o tênis, na verdade, ele não é só a técnica, né? A técnica são as ferramentas que a gente tem para executar as intenções, para jogar o tênis, né? Então o tênis não é a direita e a esquerda, e sim o tênis é um jogo mental onde a gente utiliza a direita e a esquerda para executar, por exemplo, algumas intenções táticas que a gente tem. E quando eu consigo ser um bom competidor, quando eu consigo competir bem, manter a minha concentração nas horas que eu mais preciso, normalmente, se eu consigo manter minha concentração alta, se é um jogo equilibrado, normalmente o meu adversário ele vai baixar a concentração, ele vai começar a ficar nervoso, depois de perder um ponto importante ele vai reclamar, vai perder a concentração. Então a gente tem que entender que o tênis é um esporte muito mental nesse sentido, né? Eu não preciso estar jogando muito bem aquele dia, o que eu preciso é conseguir jogar melhor do que o adversário que está do outro lado da rede. Então, ou eu posso, se eu tiver num dia muito bom, eu posso jogar melhor tecnicamente com ele, ou às vezes se eu não estou num dia tão bom, eu tenho que tentar fazer ele não jogar o seu melhor tênis. Então essa é uma maneira importante que a gente tem, nem sempre a gente precisa estar no nosso melhor nível, e sim a gente tem que competir, e mesmo se o adversário começar na frente, se a gente for um bom competidor e souber competir bem, a gente encontra maneiras ou de elevar o nosso nível de jogo ou de dificultar a vida do nosso adversário de maneira que ele abaixe um pouco o nível de tênis dele, né? Então são duas maneiras que a gente tem para vencer as partidas. Então competir bem vai fazer com que a gente acabe ganhando muito mais partidas. Se a gente não compete tão bem, a gente vai ganhar as partidas mais fáceis e vai acabar perdendo as partidas mais equilibradas ou partidas mais difíceis. E quando a gente compete melhor, a gente normalmente vai ganhar as partidas mais fáceis e também vai conseguir algumas vitórias sobre jogadores de nível um pouco mais elevado. E aqui eu separei alguns exemplos, né, de grandes competidores do tênis, não só do tênis atual, mas mais do tênis recente, né? Por exemplo, o David Ferrer, um espanhol que não tinha nenhuma acho que agora voltou.
Então, por exemplo, o Davi Ferreira ele não tinha nenhuma arma excepcional, né? Como, por exemplo, o Sampras tinha o saque, o Federer tem o forehand, o Nadal tem o forehand, né? Mas ele era um competidor muito bom, então ele lutava por todos os pontos, não dava nada de graça, corria, se esforçava, né? Então ele acabou, não sei qual foi o melhor ranking dele, mas não sei se ele foi 2 do mundo ou 3 do mundo, e isso mesmo sem ter nenhuma arma técnica muito grande. Um outro exemplo de jogador, de competidor, tá, muito bom, por exemplo, foi, no caso de um brasileiro, foi o Fernando Meligeni. O Meligeni ele não era tecnicamente, ele não tinha nenhuma arma muito grande, apesar de ter um bom forehand, mas ele tinha dificuldades no backhand, sacava legal, tá? Mas não tinha nenhuma arma técnica tão grande, mas tinha um coração enorme, lutava muito e competia demais, né? Não dava nada de graça, ele lutava por todas as bolas, treinava muito, então chegou ali a 25 do mundo, sem ter grandes armas técnicas. Isso você só consegue, esse nível é muito competitivo, você só consegue se você realmente for um competidor muito acima da média, como era o caso dele. Um outro exemplo que a gente tem hoje é o Diego Schwartzman, um argentino, né, que estava no top 10 até recentemente, que também tem 1,70 m de altura, e existem controvérsias em relação a isso. Quem conhece ele pessoalmente acha que ele é menor, mas enfim, a altura dele no site da ATP está 1,70 m, mas o que é uma altura baixa, né, para os jogadores que jogam nesse nível. Mas mesmo assim também é um outro jogador argentino que não dá nada de graça, luta por todas as bolas, muito completo tecnicamente, o jogo dele não tem assim grandes buracos, grandes deficiências, então ele consegue competir muito bem mesmo sem ter uma grande arma, né? Apesar de fazer tudo bem, ele não tem nenhuma arma que facilite ele a ganhar os pontos mais rapidamente. Então, mas ele competindo, talvez a principal arma dele seja a de ser um bom competidor, né? Um outro exemplo aqui, que talvez seja o melhor da história na parte de competição, que é o Rafael Nadal, né? Todos sabem o quanto que ele luta, o quanto que ele se prepara, o esforço que ele faz muitas vezes físico, técnico e mental, não sai do jogo em nenhum momento. Ele pode estar perdendo as partidas que ele continua lutando, e muitas vezes consegue dar a volta no placar, consegue ganhar essas partidas, e eu acredito que seja o melhor competidor da história, né? Como ele mesmo foi eleito, o melhor competidor de todos os esportes da história, porque é impressionante realmente o que ele consegue fazer em momentos de dificuldade. Quando muitos jogadores desistiriam ou arrumariam alguma desculpa, ele continua lutando e muitas vezes consegue dar a volta nisso, né? E um exemplo mais recente agora é o Carlos Alcaraz, né, que também é um competidor muito bom, muito completo tecnicamente, saca muito bem, excelente forehand, bom backhand, corta o tempo dos dois lados, né, entra em diagonal na direita, entra em diagonal na esquerda, tem bom toque, chega bem à rede, muito competidor, joga o jogo, né, vibra bastante. Então é um outro exemplo que veio para substituir o Nadal. Acredito que ele ainda ganhe muito mais grandes lances, ainda mais agora depois de ter ganho o primeiro, né, já aos 19 anos. Acredito que ele consiga, isso vai dar uma confiança para que ele ganhe muito mais ainda no futuro. Então todos esses jogadores que eu citei, né, Ferrer, Meligeni, Schwartzman, Nadal, Alcaraz, todos esses jogadores eles têm algo a mais, eles têm alguma coisa dentro deles, né, uma chama, um motivo, uma motivação que move eles, que faz eles se esforçarem ao máximo mesmo em situações difíceis. Lógico que nenhum jogador é perfeito, mas esses jogadores são exemplos de bons competidores. Então, mesmo em situações difíceis, eles conseguem se entregar e não largam o osso, né? Não desistem das partidas. E isso faz com que eles consigam ganhar também muitas partidas e
se destacar, né, pelos resultados e pelo nível de competitividade. Dando sequência aqui, e qual é a competição mais importante para a gente? Como um jogador ele pode se tornar altamente competitivo? E a competição mais importante dos melhores jogadores, dos melhores competidores do mundo é a competição contra si mesmo. Tá? Então, no dia a dia, o jogador conseguir se superar, conseguir trabalhar, conseguir fazer os treinos, né? Mesmo um dia chuvoso, ele conseguir fazer o treino que ele precisa fazer, não perder aulas, não perder treinos, né? Um dia que ele está cansado, ele ir treinar mesmo assim, mesmo que ele não faça o melhor treino da vida, mas que ele continue, que ele vá treinar, que ele se esforce ao máximo, que ele dê 100% do que ele tenha naquele dia. Então isso é o que faz você ganhar competição contra si mesmo. Então é tentar ser melhor a cada dia, independente, não importa tanto o que os outros fazem, né? O que importa é você tentar ser melhor a cada dia, você se esforçar, você tentar melhorar mentalmente, tentar melhorar fisicamente, tentar melhorar a sua técnica, tentar melhorar a sua maneira de jogar. Todos esses são exemplos de que você pode fazer para competir contra si mesmo. Você não precisa competir o tempo inteiro contra os outros, né? Como diz um ditado, sempre vai existir um chinês que faz alguma coisa melhor do que a gente. e é verdade. Então, se eu começar a me comparar com os outros, sempre vai ter gente que vai sacar melhor do que eu, que vai bater a direita melhor do que a minha, que vai ter a esquerda melhor do que a minha, né? Então eu não posso me comparar, eu posso analisar os outros para tentar evoluir, mas eu tentar incrementar coisas no meu jogo. O importante é eu competir contra mim mesmo, né? Na parte física, melhorar os meus tempos, melhorar minhas cargas, né? Na parte técnica, conseguir uma porcentagem maior de saque, conseguir trocar mais bolas, enfim. O importante é a competição contra a gente mesmo e não contra os outros, né? Então, se a gente conseguir dia a dia, a cada dia, a gente ir evoluindo um pouquinho, depois de um ano são mais de 300 dias de evolução. Então, faz uma diferença muito grande, mesmo que a gente a curto prazo não perceba essa evolução. E por que competir bem pode trazer mais vitórias para os jogadores, né? Ou pode trazer mais vitórias para você? Normalmente os jogadores que são melhores competidores, eles estão mais bem preparados, eles competem contra si mesmo no dia a dia, e isso faz com que eles cheguem nas partidas mais bem preparados. Isso acaba fazendo a diferença, eles acabam evoluindo muito mais rapidamente, e uma outra característica muito particular desses jogadores, principalmente dos bons competidores, é que eles enxergam as dificuldades como oportunidades. Isso é uma coisa que eu tento passar para os meus atletas diariamente, de enxergar as dificuldades como oportunidades. Então, por exemplo, saiu o sorteio da chave de um torneio e eu caí contra o principal cabeça de chave do torneio, o jogador que é número 1 do ranking, seja no meu clube, seja na minha cidade, no estado, enfim, qualquer nível que seja. Quando eu vejo o sorteio, eu tenho duas opções, né? Ou eu vejo, falo, puta, eu vou jogar contra o jogador que é número 1 do ranking, eu não tenho chance nenhuma, e daí minha cabeça começa a escapar, né? E se eu perder desse jogador, e se eu tomar 6-0, 6-0, o que vão pensar? Isso é uma possibilidade. Tá? E a outra possibilidade é a gente enxergar isso como uma oportunidade. Falo, pô, legal, eu caí contra o número 1 do ranking, então eu vou ter a oportunidade de fazer um bom jogo, jogar muitas vezes contra um jogador que é tecnicamente melhor do que eu, e eu posso equilibrar, posso roubar alguns games dele, posso talvez roubar um set, eventualmente posso até ganhar a partida, mas é uma oportunidade que eu tenho para aprender, né? Independente de ganhar ou perder a partida, eu tenho que enxergar essa dificuldade como uma oportunidade. Tá? E os melhores competidores fazem isso, conseguem fazer isso, né? Eles têm dificuldades, muitas vezes pode ser uma dificuldade dentro de uma partida, por exemplo, eu estou perdendo de 4-0.
eu tenho uma oportunidade de talvez melhorar o meu nível de jogo e tentar recuperar esse jogo e depois eu ganhar um jogo que eu estava perdendo de 4-0. É uma oportunidade. E muita gente não enxerga assim. Eles acabam enxergando as dificuldades como montanhas na frente deles e não como oportunidade. E isso é uma coisa que os jogadores que competem melhor, os melhores competidores, acabam fazendo melhor, né? E o que acontece com um jogador que não compete bem, né? Que não dá o seu melhor, que não se esforça, não se entrega física e mentalmente? E a verdade é que ele acaba perdendo jogos fáceis. Muitas vezes ele vai perder jogos para jogadores até piores tecnicamente do que ele, né? Então ele acaba perdendo esses jogos, não ganha muitos jogos mais difíceis, evolui lentamente porque ele não compete tão bem, ele acaba não competindo contra si mesmo, né? Ele acaba querendo competir contra os outros e isso pode desmotivar ele em algum momento. Então esse jogador que não compete bem, ele acaba perdendo jogos mais fáceis, né? E também evoluindo um pouco mais lentamente, e acaba por consequência também deixa de ganhar de adversários mais difíceis, né? Para eu ganhar de um jogador que é tecnicamente mais forte do que eu preciso competir muito bem, eu preciso estar mentalmente muito bem, disposto a me entregar física e mentalmente, para que eu consiga competir de igual para igual com esse jogador. Já que ele é melhor na técnica, eu vou tentar ganhar ele na vontade, na entrega, na concentração, né? Então essas são características do jogador que compete bem. E onde as pessoas mais erram nisso, né? Na parte de competir, tanto os jogadores amadores, quanto infantos juvenis, quanto até mesmo alguns jogadores profissionais que estão aí no início da carreira, eu acredito que o principal erro dos jogadores seja não aceitar os próprios erros. Então, por exemplo, eu estou jogando, aí me sobra uma bola fácil, por exemplo, e eu pego e ataco ela para fora, por exemplo, de direita, de meio de quadra, e jogo essa bola para fora e acabo ficando nervoso. Muitas vezes, como que eu errei essa bola? Pô, como que eu sou muito burro? Enfim, começa e joga a raquete no chão e tira outra bola do bolso e dá uma bolada na tela. Ou seja, o jogador ele não aceita o próprio erro. Isso é o principal motivo, né, dele não competir bem, porque o tênis a gente vai errar. A gente vê jogadores assim muito bons errando bolas fáceis também. Não é tão comum, mas acontece bastante. Só que a diferença é que esses jogadores eles acabam aceitando um pouco mais os erros, eles já entendem como funciona a mecânica da partida e eles sabem entender que o erro faz parte, né? O importante é como ele reage ao erro e não o erro em si, né? O erro vai acontecer, mas se sobrou uma bola de meio para mim e eu bato essa bola para fora, eu já bati essa bola para fora, não tem como voltar, então eu tenho que aceitar isso e tentar corrigir para numa próxima oportunidade eu fazer isso, ser mais eficaz nessa bola. E não ficar nervoso, tentar arrumar alguma desculpa, reclamar com a quadra, reclamar com a bola, reclamar do vento, enfim, qualquer desculpa que a gente possa arrumar. Então o primeiro erro que mais limita a evolução dos jogadores amadores aí nessa parte competitiva é não aceitar os erros, né? Ficar nervoso, achar que tem que jogar perfeito, e o tênis não é assim. O tênis é um esporte de erros e a gente tem que saber lidar com isso. O importante é a gente se preparar melhor para o ponto seguinte, para o próximo ponto. O segundo erro que eu coloquei aqui que as pessoas mais erram, né, na hora de competir é o erro na preparação, ou seja, não se preparar adequadamente. Achar que competir é só na hora ali do jogo, da partida mesmo. E na verdade as partidas são ganhas na preparação, né? Atrás das cortinas ali. Então quando ninguém está vendo, ou quando só estou eu lá com o meu parceiro de treino, o meu professor, é ali que eu tenho que treinar bem, mesmo que não tenha ninguém assistindo, ou tenha pouca gente assistindo. Ali que eu tenho que superar os meus limites, ali eu tenho que me esforçar, melhorar os meus pontos fortes, diminuir um pouco as minhas deficiências, né? Tentar me tornar um jogador mais completo ou mais forte mentalmente.
Então, tudo isso vem na preparação. E normalmente as pessoas acham que competir é só na hora do jogo em si, né? E na hora do jogo, na verdade, nada mais é ali do que a consequência do trabalho que a gente fez. Se a gente trabalhou bem, a gente competiu contra a gente mesmo, dia a dia, superou os nossos limites e trabalhou tecnicamente, trabalhou taticamente, mentalmente, fisicamente, na hora que a gente for competir, a gente tem uma chance muito maior de ter um resultado melhor. Então, o segundo ponto é não se preparar adequadamente. E um terceiro ponto que eu vejo, é muito comum no tênis amador e também no tênis infanto-juvenil, principalmente com os mais jovens, é o jogador ele ter um excesso de ativação ou uma falta de ativação. Então, por exemplo, quando a gente vai competir, né, a gente tem um nível de ativação do nosso corpo que a gente consegue render melhor. Se eu tiver excessivamente ativado, muito acelerado, muito nervoso, muitas vezes eu não vou competir tão bem. O tênis é um esporte muito técnico, então esse excesso de ativação ele também vai acabar tirando a minha precisão, vai acabar tirando um pouco da clareza das minhas decisões e eu não vou conseguir render tão bem. E a falta de ativação da mesma forma, se eu entro muito em câmera lenta nas partidas, começo muito devagar, minha cabeça demora muito para entrar no jogo, eu também não vou conseguir ter um bom rendimento, né? Então, esse rendimento, na verdade, se a gente pensar num gráfico, né, esse rendimento de nível de ativação por rendimento, esse gráfico é uma parábola, né? Então, quando eu estou mais no centro, com um nível de ativação médio para alto ali, o meu rendimento é maior. Se eu estou com um nível de ativação excessivo, meu nível de rendimento cai. Se eu estou com baixa ativação, meu nível de rendimento também cai. Então esse é um erro muito comum dos tenistas amadores. Quando eu digo amadores, eu digo amadores mesmo, adultos e também infanto-juvenis, que é ter principalmente, eu tenho um jogo contra um rival que é um jogo difícil, ou um cara que eu já perdi antes, que eu não quero perder de novo, e eu falo, dessa vez eu não vou perder para ele. Eu entro extremamente ativado, né, motivado, assisto 10 horas de discurso motivacional antes da partida, só que daí chega na hora da partida, eu estou muito acelerado, as coisas também não funcionam. Então eu tenho que conseguir ter um nível de ativação ótimo, né, que ele é um nível, normalmente, tem alguns jogadores que jogam melhor com uma ativação mais alta, outros com uma ativação um pouco mais baixa, mas o nível intermediário ali normalmente é o melhor, né? E você, com o tempo, com a experiência, você aprende como controlar essa sua ativação. Então, teoricamente, quando você se aquece, isso você está se ativando mais, você se mexe mais, você está mais ativo. E se você está mais quieto, mais concentrado, prestando, por exemplo, meditando, prestando atenção na sua respiração, você está baixando a sua ativação. Então, com a experiência, a gente aprende a controlar esse nosso nível de ativação, né? Então, eu vou conseguir chegar e me manter num nível de ativação muito mais próximo do ideal para mim, né? Lógico que cada jogador é diferente, então você tem que entender qual o nível de ativação que você joga melhor. E como competir bem, né? Essa é uma pergunta interessante. E tudo, como eu falei anteriormente, tudo começa na preparação, né? A gente vencer a gente mesmo no dia a dia, vencer a preguiça, passar os nossos limites, né? Esse acho que é talvez o ponto principal. Um segundo ponto para competir bem é a gente matar o nosso ego, né? Porque normalmente, por que os jogadores reclamam, né? Justamente para tentar justificar o erro, né? Para acalmar, explicar. As pessoas têm um ego muito grande, então quando a gente acaba justificando, arrumando desculpas, né? A gente está amaciando o nosso ego, a gente está falando, não, eu errei, mas eu errei porque tal. Então a gente tem que matar o nosso ego, ou diminuir o nosso ego e aceitar os erros. Esse acho que é um ponto fundamental para que a gente possa ser um bom competidor. Mesmo não estando num dia tão bom, por exemplo, eu vou dar o meu melhor, eu vou correr, eu vou lutar, vou dar o meu máximo, vou me entregar física e mentalmente, mesmo que naquele não seja o meu melhor dia, mas eu vou me entregar ao máximo. Isso é um ponto importante, né?
Então, para a gente competir bem, é importante que a gente, tanto no dia a dia quanto nas competições em si, ou nos jogos oficiais ou não oficiais, que a gente dê o nosso melhor, mesmo que a gente não esteja num dia tão bom. Acho que isso é fundamental. Se a gente pensar em alguns exemplos ali como o Nadal, como o Alcaraz, como o Ferrer, né, como o próprio Meligeni, a gente pode ver que a luta deles é muito grande e é constante. Então eu tenho que tentar sempre lutar e me entregar o máximo possível no meu dia a dia, tanto fisicamente quanto mentalmente. E tem até uma história do Rafael Nadal, né, do Tony Nadal, que ela exemplifica bem isso, né, que o Nadal, depois que ele buscou um jogo, se eu não me engano, ele estava 1-7 abaixo e 5-1, perdendo de 5-1 no segundo set, era um jogo melhor de 3 sets, e ele não entregou o jogo, acho que salvou 2 ou 3 match points, recuperou e virou essa partida, né, e acabou ganhando depois no terceiro set. E o Tony Nadal ele foi muito feliz numa frase que ele colocou, que era: normalmente você estando 1-7 abaixo e 5-1 abaixo, normalmente você vai perder as partidas, mas uma única partida que você ganhe na sua vida, que você não desistiu e continuou lutando, já vai valer a pena todo o esforço de todas as vezes, né? E eu acho que isso é muito verdadeiro. Exemplifica bem o Nadal. Acho que até recentemente ele buscou um outro jogo que estava perdendo 5-0 também, então ele acabou ganhando o set. Tudo isso por não desistir, por ser um competidor muito bom. Então é um exemplo que a gente pode ter. Se o Nadal não desiste, porque a gente, que é um mero mortal, desistiria, né? E um outro exemplo também dessa parte de competir bem, que o Meligeni ele explica bem, exemplifica. Quem acompanha ele nas redes sociais já deve ter ouvido falar, ele contar essa história, que era um dia, quando ele era juvenil ainda, ele treinava na Argentina e foi jogar um torneio, né, e ele estava perdendo a partida, assim, estava cansado, acho que tinha treinado no dia anterior, ou tinha jogado no dia anterior, ou no mesmo dia mais cedo, e estava cansado, e ele virou pro treinador e falou: eu não tenho mais perna para jogar, não aguento mais correr. Aí o treinador falou para ele: então joga com o coração. E aquilo fez ele continuar lutando, continuar guerreando ali durante a partida, e acabou vencendo essa partida. Então isso é um exemplo muito bom de depois se tornou um exemplo de competidor, né? Era um cara que era extremamente esforçado, disciplinado, e mesmo com algumas limitações técnicas pro nível que ele jogava, ele conseguiu se destacar, né? E conseguiu ter todos os resultados que conseguiu. Então, é importante a gente entender que tudo isso faz parte da competição, como a gente pode competir bem, né? Nossa preparação, competir contra a gente mesmo, né? Lutar no dia a dia, a gente se superar a cada dia, isso é uma maneira de competir, essa é a maneira correta de competir. Nossa mentalidade deve estar em competir contra a gente mesmo, né? Não competir contra os outros. Então, uma coisa legal de pensar, né? Vou deixar até uma frase aqui para vocês refletirem também, que a técnica e a tática, elas se ensinam facilmente, rapidamente. É fácil você ensinar alguém a bater na bola, é fácil você ensinar alguém a tomar melhores decisões, mas aprender a ser um bom competidor leva tempo. Então a gente precisa trabalhar nisso no dia a dia e se superar a cada dia para que a gente consiga ser um competidor melhor a cada dia, né? E todos nós, a gente vai errar muito, né? Isso faz parte do jogo, mas como bons competidores, a gente vai aceitar isso e vai tentar de novo, e não vai desistir, né? A gente vai seguir em frente. Então a gente tem que entender que os erros vão acontecer, né? Eu jogando tênis, eu vou errar, vou perder jogos, às vezes jogos mais fáceis, isso faz parte, mas eu tenho que aceitar isso, entender que isso faz parte e seguir em frente, seguir trabalhando e dando o meu melhor, competindo comigo mesmo no dia a dia. Isso acho que é fundamental, isso acaba tornando a gente um competidor cada vez melhor, tá bom? Então, essa foi a live de hoje, a live número 1 de aquecimento para a semana Ganhe Mais.
que é um evento 100% online, gratuito, que vai acontecer nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, o link está na nossa bio, é 100% online, 100% gratuito. Então se inscreva lá, entra, não deixa de se inscrever, tem muita coisa legal ali. E nesse evento eu vou te ensinar como você pode ganhar do seu maior rival em 6 semanas. Tá? Então eu vou fazer durante essa semana e a próxima, vou fazer uma live por dia. Os horários vão variar um pouquinho, são os horários que eu consigo encaixar na minha agenda aqui. Mas eu vou tentando ir informando vocês dos horários certinho, tá bom? Muito obrigado para vocês que ficaram até o final e espero vocês aí na próxima live. Valeu!